Bom dia, amigos da Minas, um grande abraço. Opa, temos futebol, temos campeonato na Série A. O São Paulo tomou de 4-2 do Bragantino, 4-2, fora o baile. Poderia ser 6, 7, São Paulo não viu a cor da bola. A diferença do São Paulo para o Galo e Flamengo segue 7 pontos, mas aí tem um grande detalhe, é que o Flamengo perdeu o Fluminense também. É que o São Paulo tem um jogo a mais já realizado. Então, meus amigos, temos disputa. O Flamengo perdeu a grande chance, perdeu o Fluminense. Dele sim encostar no São Paulo, trazer diferença para 4. Então, temos 6 times pelo caneco. E não são mais como o São Paulo estava. Como é que é futebol, né? Numa rodada muda tudo. Depois de 11 dias de ato, de espera por conta de jogos de Copa do Brasil, de Libertadores, Série B, voltou a Série A pegando fogo. Para de Ferraço, solução em ferragem armada, Calhes e Rufos. Você pode ligar então para 3732221101 ou no contato @deferraço.net ou ainda presencialmente, do jeito que a norma de hoje permite, né? Respeitar a norma vigente, na JK 170 Centro. Não perca dinheiro, não perca tempo não, vá direto a de Ferraço. Bom, resultados então da rodada que começou ontem a 28ª e pegando fogo. Por quê? Tem briga lá em cima? Tem sim, vou explicar daqui a pouquinho porque tem briga. São Paulo estava folgado, se ganhasse ontem do Bragantino tava beleza, mas ele perdeu. O Flamengo perdeu grande chance. O Flamengo também tá numa draga danada, né? Perdeu de virada do Fluminense 2-1, Fla-Flu, tomou gol no finalzinho. O Galo agradece muito, porque o São Paulo então já não disparou, o Galo pode encostar nele, mas o Galo vê equiparado agora ao Flamengo, que o Flamengo tinha aquele jogo para fazer a mais. Não tem, tá tudo igual ao Atlético Mineiro. O Grêmio é quem colou. O Grêmio chegou no Galo, chegou no Flamengo. O Inter, que também está ali, hoje o quê? 2 pontos atrás do Atlético Flamengo, certo? E o Palmeiras é o 6º nessa briga, tem 12 pontos atrás do São Paulo, tem 5 atrás do Atlético Flamengo, mas tem 2 jogos para fazer, 2. A diferença, então se ligar os 2 dele, ele bate a 50 pontos. Em tese, ele passa a ser o principal perseguidor do São Paulo, porque ele tem 44, né? Pode chegar perto, pode avançar, então até o Palmeiras pode colar. A diferença do Palmeiras para o São Paulo, que é de 12, pode baixar para 6, né? Então tá tudo aberto, faltando aí 11 rodadas. Vamos lá então? E a briga lá embaixo, hein? Botafogo perdeu, Curitiba perdeu também. Amigo, esses 2 já estão no vinagre, não tem jeito não. Vamos lá, o Botafogo abriu a jornada, ele perdeu em casa para o Atlético do Paraná 2-0. O Botafogo finca lá atrás, não arranca, vai cair, não tem jeito, o time desanimou de vez. Grêmio bateu no Bahia, afundou o Bahia, que ainda segue fora do G4, do Z4, mas está perigando. O Grêmio chegou lá exatamente no G4. Aquele jogo direto, Sport 1, Fortaleza 0, o Sport vai se salvando. Por enquanto o Fortaleza vai se afundando. Curitiba perdeu em casa para o Goiás. O Goiás está ali na bica de sair do rebaixamento, mas joga bem, tem jogado bem. O Goiás talvez se salve da turma de baixo, que ainda jogando bola é o Goiás. E o Curitiba então está afundado. Flamengo perdeu de virada, 2-1 para o Fluminense, que tomou gol aos 50 do segundo tempo. Vai gerar uma crise, time bilionário, pode não ganhar o Brasileiro, não ganhar nada este ano. Nada, já pensou? E o Bragantino fez um favoraço para o futebol brasileiro, enfiou 4-2 no São Paulo e pôs lenha na fogueira. O Bragantino, historicamente, ele sempre complica mesmo o São Paulo. Lá em Bragança, raramente o São Paulo ganha. E hoje vamos ter o Internacional com o Ceará. Se o Inter ganha, vai a 50 pontos. Nego, vai chegar. O Vasco faz a estreia do Luxemburgo, aí a briga lá para baixo. Se ele empata, sai do rebaixamento, tá? Se ele empata, sai. Mas tem muita briga aí. Daí aqueles jogos do Atlético com o Santos só no dia 27, o Palmeiras e Corinthians no dia 18. Então, hoje tá assim a situação. São Paulo lidera 56. A Galo, segundo, 49, 7 a menos. Flamengo, terceiro,
49, 7 a menos. Grêmio, quarto, 48, 8 a menos. Inter, quinto, 47, 9 a menos. O Palmeiras é o sexto, briga também, 44, 12 a menos. Qual que é o problema? São Paulo já jogou. Então, Atlético tem um jogo para fazer a mais, pode baixar a diferença para 4 com relação ao São Paulo. Flamengo também tem aquele jogo com o Grêmio, né? Que jogou na rodada, segue com o jogo a menos com relação ao São Paulo. Pode baixar a diferença para 4. O Grêmio pode baixar a diferença para 5. O Internacional joga hoje, aí pode chegar a 50 pontos e ficar a 6 do São Paulo. E o Palmeiras tem 44. Se ganhar os 2 jogos que restam, ele pode baixar a diferença para 6. Então, em tese, Atlético, Flamengo, Grêmio e Internacional tem um jogo a mais para fazer com relação ao São Paulo. E o Palmeiras tem 2 a mais. Então, em tese, a diferença está em 6 pontos, que não é nada, diferença pequena em se tratando de 11 rodadas. Obrigado ao Bragantino, então, que deu aquela moral, ganhou do São Paulo e envenenou tudo. Só para a gente completar, então, a turma lá da Sul-Americana tentando chegar no G4 ou G6, é Libertadores, tá? Fluminense 43, Santos 39, Corinthians 39, Atlético do Paraná 37, o Ceará 36, o Santos, Corinthians e Ceará vão jogar ainda, mas não vão cair também. O Bragantino vai se safando aos poucos, mas tem um risco, ainda tem 6 pontos a mais de rebaixamento. O Atlético de Goiás tem 6 a mais, joga hoje. O Sport jogou, tem 4 a mais. O Fortaleza jogou, tem 3 a mais. O Bahia jogou, está empatado com o Vasco. O Vasco, sem empatar, o jogo de hoje, estreia do Luxemburgo, ele sai de rebaixamento, joga lá exatamente o Bahia. Uma vitória, então o Vasco vai a 31 pontos ganhos. De qualquer maneira, ele não passa o Fortaleza, mas o empate, o Vasco sai do Z4 e enfia lá o Bahia. O Goiás tem melhorado bastante, 2 pontos abaixo, talvez se salve. A vida de Botafogo, 5 pontos a menos o rebaixamento, e Curitiba, 7 pontos a menos, é para cair. Então não temos o campeão, tem muita briga ainda. Temos rebaixados, isso na prática, Botafogo, Curitiba, tá valendo muita coisa. E quando voltarmos aí, então vamos falar do Galo, que vai ter lateral do Cruzeiro, hein? Primeiro reforço da era Sérgio Cura veio do Cruzeiro, sim. E o Cruzeiro, fazendo as contas, fechou o balancete até setembro do ano passado, a conta chegou a R$1 bilhão. Falando então da dupla de Belo Horizonte, Atlético e Cruzeiro, estão ligados aí, porque o Atlético Mineiro, que vai jogar somente segunda-feira que vem, nesta rodada, o jogo está adiado contra o Santos para o dia 27 de janeiro, o Galo vai pegar exatamente o Bragantino, segunda-feira, 8 da noite, em Bragança Paulista. Ontem o Bragantino sapecou o São Paulo 4-2, brigando para escapar do rebaixamento, buscar a zona sul-americana, difícil, complicado para o Galo, um compromisso difícil para o Atlético Mineiro, portanto. Então, o Atlético quer mais apresentações. O Galo, na verdade, ele apresentou o seu presidente na segunda-feira, apresentou ontem o diretor de futebol, o Rodrigo Caetano, e tem novidade, vai anunciar hoje ou amanhã no máximo Orejuela, o colombiano lateral do Cruzeiro. O Cruzeiro se desfez de jogador quando o Cruzeiro quebrou no final desse ano passado, então mandou para o Grêmio. O Grêmio até quis exercer o direito de compra do Orejuela, mas o que acontece? O Grêmio queria pagar os R$21 milhões em parcelas. O Cruzeiro negociou com o Grêmio, mas não fechou. O Galo atravessou, dizendo que, olha, eu pago 21, 22 milhões à vista para você. Então o Galo chegou, o Cruzeiro agradece, dispensou o Grêmio. Orejuela será jogador do Atlético Mineiro. O Cruzeiro põe a mão em R$22 milhões, precisando de cada centavo para sobreviver. Orejuela, do Cruzeiro, é a primeira contratação do diretor de futebol, Rodrigo Caetano, está chegando agora, do presidente Sérgio Coelho. Então, Orejuela vai jogar no Galo. E o Cruzeiro, esse aí, meus amigos, apresentou o balancete de março a setembro. Teve um prejuízo, um déficit de R$342 milhões. Então, a conta do Cruzeiro passou agora, a dívida do Cruzeiro passou exatamente agora para mais de R$1 bilhão. 1 bi.
Como é que pagar isso? Não tem jeito. Quanto a futebol, o time não vai subir, a chance é 0,003, mas ganhando um joguinho em 6 jogos, o Cruzeiro, portanto, ele vai se firmar na Série B. E é a primeira vez que um grande time cai e segue, caído, como diz o outro, segue na Série B. Lembrando que o Atlético, Corinthians, Vasco uma vez, Palmeiras, Botafogo, quando caíram, voltaram no ano seguinte e campeões da Série B. Vice-campeão uma vez o Internacional e terceiro colocado 2 vezes o Vasco da Gama. O Cruzeiro, então, sem nenhuma chance, vai fechar no meio de tabela, né? É um negócio vergonhoso. Rafael Sobas, então, é quem falou desse Cruzeiro, momento atual, e projeta também ano que vem. Uma correria, né? Para ter noção, ainda moro em hotel, sem muito tempo, fim de ano, jogos, né? Um calendário diferente, mas feliz da vida, com o ânimo lá em cima e esperando aí que esses 2 meses sejam 3, 4, 5, que seja o maior tempo possível. A expectativa é sempre melhor, né? Se superar em todos os sentidos, não só dentro de campo, mas na vida pessoal, né? Até pelo momento difícil que o mundo vive, tentar ser uma pessoa melhor sempre, tentar cumprir com os objetivos, né, profissionais e pessoais. Esse é o Sobis, esse é o Rafael que eu espero que eu tenha esse ano. Cara, isso é muito grande, né? A história por si só já é muito grande. Você poder vestir essa camisa num ano tão importante, tão forte, né? Dentro do futebol brasileiro, isso é demais, é uma honra. Sinceramente, eu acho espetacular. É uma coisa que não tem tamanho. E a única forma que tem é agradecer, né, pela oportunidade. Muitos jogadores poderiam estar aqui e hoje eu estou, então, lisonjeado, feliz e querendo fazer história. Mais um jogo difícil, como vem desses meus 2 meses aqui, todos jogos difíceis, né, uma competição diferente, onde nem sempre o melhor vence, né, se joga diferente. Então vamos nos preparar aí, tivemos um tempinho bom de preparação, ainda temos aí 2 treinos para tentar fazer o melhor, absorver o máximo que o nosso treinador fala, para a gente pôr em prática e vencer, né? Acho que a gente está merecendo vencer. Pelo que produzimos no último jogo, não vencemos, então esperamos voltar aí com 3 pontos aí desse jogo tão difícil. Então, eu acho que é necessário, né? Até pelo momento, pela pressão, pela dificuldade do clube nesse momento e pela dificuldade, né? O peso dessa camisa é muito grande, então até para os meninos talvez ficarem mais tranquilos, a gente tem que ter os mais velhos para poder dar uma direção, uma diretriz para eles, que eles possam render o máximo possível. Cruzeiro, então, somente volta a campo sexta. Vamos então agendar o pessoal de Minas Gerais, que tem jogo todo dia. Cruzeiro joga sexta-feira, 9h30, em São Luís, contra o Sampaio Correia. Ganha o jogo dos 6 que faltam, segue na Série B, ok? Para subir, só milagre. O Galo é segunda-feira, 20h, com o Bragantino e Bragança Paulista. E o Galo, então, agora passou a brigar com o São Paulo, com o Grêmio, com o Internacional, com o Palmeiras, com o Flamengo. Tá valendo. E ontem tivemos, então, o segundo jogo da fase semifinal da Libertadores, lá em La Bombonera, Buenos Aires, Boca 0-0 Santos. O árbitro da partida foi o Roberto Tobar, o melhor árbitro que temos na América do Sul, apitou final do ano passado da Libertadores. Ele não viu um penal do Marinho, o Marinho que é jogador que você olha para ele, o cara cai. Consultou o VAR, aliás, o VAR chamou, o VAR definiu lá que não foi pênalti, e foi pênalti, claro. Foi pênalti, claro. Garfaram o Santos na Bombonera ontem, porque o Marinho, ele é empurrado por trás, o cotovelo cai nas costas do Marinho e há uma alavanca também na perna do Marinho. Hora nenhuma, o cara do Boca acha a bola. Foram 2 faltas no lance só. O juiz tem o VAR, não viu na hora, entendeu que não foi nada. E pior ainda, né? Botou a mão no ouvido, tô ouvindo o VAR. O VAR falou, não foi nada, não posso seguir. Nem ele foi ver o lance. Absurdamente, foi pênalti claro, não tem discussão, não tem o que explicar. Meu amigo, eu acompanho Libertadores há 47 anos.
Se eu falar aqui o que eu penso de Libertadores até hoje, desde 74, que era uma coisa criminosa, de 1974 até hoje, a Libertadores um pezinho atrás. Se eu falo o que eu penso, eu saio daqui, meu amigo é preso, tá certo? A gente volta na programação da Minas. Um abraço, pessoal. Bom dia.